eu comecei a vender acerola no Jardim Amália. Então, como que eu fazia? Eu pesava, eu botava 1 quilo, vendia por R$3, 1,50 era meu, 1,50 era do meu amigo. Olha. Só que aí, infelizmente, o pai dele descobriu e me proibiu de continuar vendendo, que eu achei uma palhaçada que atrapalhou meu negócio. Que ele achava que o filho dele que vendia. Eu falei, pô, mas não importa quem vende, cara. Deixa eu fazer um Quem dinheiro. tinha o dom de venda na veia era você. Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez convidando você a participar com o nosso Café com Política, adoçado com políticas públicas, recebendo hoje um amigo diferente, porque para mim ele não era de Volta Redonda, sabe, gente? Luiz Intermediações. E vai contar a história dele, que ele disse que é nascido e criado em Volta Redonda, né, Antônio? É um cara que diferenciado aí, tá? Para o cenário político, né? Para acrescentar aí. A Volta Redonda agradece, eu também, né? No meu nome também agradeço por você ter se disponibilizado, né? A ser um candidato para ocupar lá as 21 cadeiras que tem na Câmara Municipal. Vai servir muito bem Volta Redonda com essa bagagem que você tem aí. Manda aí, Marcelo. É isso aí, galera. Mas antes da gente intermediar aqui, desculpa eu trocadilho, o nosso candidato Luiz Intermediações, não se esquecer de curtir, né, o vídeo, também se inscrever no canal, compartilhar nas redes, porque pra gente é muito importante. Com apoio aí do Estúdio Live Music, a gente começa agora esse bate-papo aqui. Então, Luiz, conta pra gente um pouco aí da sua história em Volta Redonda, né? Você já disse aqui pra gente nos bastidores que você nasceu em Volta Redonda. Essa história sua de empreendedorismo, de sucesso aqui na nossa cidade. Conta do início aí, pra depois a gente também procurar saber aí a respeito da sua questão política também, que vai ser muito importante. Excelente, né? Mais uma vez agradeço o convite, né? Foi muito bem recepcionado. Tô sendo aqui fã de vocês, tá? Obrigado. E o Marcelo foi muito inteligente trazer, né, as pessoas aqui para poder conhecer o local também. Então, isso faz diferença, porque, querendo ou não, a gente não tem uma voz em um local para a gente poder se expor e falar. Sim. E eu acho que o meu maior desafio hoje é fazer com que as pessoas que me conhecem saibam que eu sou candidato. Então, uma das coisas que eu acho que às vezes as pessoas acreditam que acontece é que agora é a hora de virar o voto. Não é. Na minha percepção é muito simples. Quem me conhece sabe muito bem quem eu sou. Se você não me aprovou até agora, cara, não vou fazer esforço nenhum para te convencer em 30 dias para estar me apoiando. Mas assim, eu acredito que quem me conhece, quem sabe de verdade de onde eu vim, né? E foi exatamente ali do Inja. Eu sou, né? Minha história é até um pouco diferente, né? Mas eu, querendo ou não, eu sou filho de um relacionamento onde minha mãe era amante. Então eu tenho uma irmã com 4 meses de diferença de idade, né? Inclusive, tenho muitas saudades dela. A gente se perdeu aí no meio do caminho, conheci ela quando eu era adolescente. Mas é assim, querendo ou não, nesse período, foi um momento onde assim que eu nasci com a minha mãe, eu passei muito tempo com a minha tia. Então, já viu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre? Pai Rico, Pai Pobre. Eu tive a mãe rica e a mãe pobre. Olha. Então, minha infância inteira Conheceu os dois lados da história. eu fui despejado a minha vida inteira novo, né? Morei de favor durante um período muito grande. Minha mãe é a Rutileia costureira lá do Jardim Amália, Jardim Normândia. Então, essa minha mania de querer morar no centro, né? Que eu gosto muito. Hoje eu moro no Bela Vista, mas eu estava morando na Vila. Eu gosto muito, que eu gosto de fazer tudo a pé. Isso é uma coisa que eu aprendi com ela. E o momento que eu morava com a minha tia tinha carro zero, né? Tinha 2 carros. Minha tia era muito vendedora, vendia roupa e tudo. Que eu cresci com ela na Água Limpa, né? A Maria de Oliveira. Então, quem conhecer aí da Água Limpa vai lembrar muito bem quem sim, é. O Del Rey, que eu lembro até hoje a placa dele, DN 3030. Olha. Né? Plaquinha amarela, um Del Rey 86 guia. Uma relíquia, né? Aquele carro tinha toca-fita auto-reverse, né? Extremamente Isso aqui tem tudo de carro, hein, pessoal? Ele vende carro, então ele tem tudo de carro. Rosilene entende tudo de carro também, que compra carro igual água, nunca vi. Que na época você ter um carro 4 portas era coisa de taxista, Nossa, né? era. Então, o Del Rey usando 2 portas, né? A gente fez algumas viagens com ele. E nessa pegada de pai rico, de mãe rica, mãe pobre, eu cresci tanto na Água Limpa, quanto no Jardim Amália, e quanto nas casas que me aceitavam de favor, né? Morei um período, não sei quem gosta, é o famoso buraco quente, né? Conheço, pô, na Água Limpa. Então, cresci ali também um período. Na pista, né? Ali do lado da pista. Morando de favor ali na casa de um tio meu, que eu agradeço muito a todas as pessoas que auxiliaram. Eu não sei se vocês lembram do Milton, que infelizmente veio a falecer numa enchente que teve na Água Limpa.
um senhor que foi passar ali do Guarda-Mor Não lembro. e a enchente Já pegou. ouvi essa Você história. já ouviu essa história? Já. Então, ele era meu tio. Ah, Morei na casa dele também. Então, assim, eu era, né, um nômade, por infelizmente incapacidade financeira da minha mãe, mas Deus aprove que essa minha tia rica viesse a me abençoar, Acolher. tá cuidando de mim. Graças Então, a Deus. isso gerou vamos dizer assim, uma capacidade de conseguir resolver os próprios problemas, de ter uma habilidade de poder liderar nos períodos que eu morava com a minha mãe pobre. Ela me dava uma liberdade maior de ficar na rua, tinha uma rua sem saída, jogava bola, Andar machucava. descalço. Eu era muito brigão, é isso aí. E a minha tia rica, eu não podia Te dava assistir aquela televisão. podada. Não podia assistir televisão. Eu comia Não miojo na casa saía da sua na mãe rua. pobre? Oi? Comia miojo, não? Cara, minha mãe pobre, incrivelmente, ela fazia muita verdura. olha que graça. Então eu Ah, comia corretona. muito, porque são duas mineiras, né? E elas são irmãs por parte de pai. E assim, na casa da minha mãe pobre, eu comia uma variedade muito grande de itens que ela, minha mãe cozinhava muito bem. E minha tia também. Só que, assim, a minha mãe me ensinou a comer almeirão, jiló, Sortudo. rúcula, esses troços tudo. Então, minha infância teve bastante Saudável. disso. Saudável. Principalmente por ser cuidar de mineiros. E aí, o que aconteceu, né? Nesse período, eu lembro muito bem que quando eu tinha 9 anos de idade, e nesse momento eu tava morando com a minha mãe pobre, e aí eu queria comprar lance. Já viu o lance, o jornal? Sim, o lance, o jogo esportivo. Futebol, pô. E eu queria. Esporte. E eu sempre fui muito fã do Edmundo, né? Opa, E- vascaína aí. O cara é hein? vascaíno, isso aí. pô. Aí, garoto. O animal, mas o bicho Bom, ele era jogava abusado, muito. Marcelo ousado. Vascaíno. O cara é nosso. Ousado, abusado. Então, aquele período ali de 97, que pra mim ele foi o melhor do A mundo. dancinha de 97, né? Dancinha pra torcida do Flamengo, né? Pra Histórica, mim ele né? foi o melhor do mundo, mas vamos ser sinceros, o fenômeno tava vivo, né? E jogando muito. Então, e ele não tava na Europa. Então Ronaldo, deu aquela pô. embolada ali pra poder comparar. Mas o que aconteceu? Eu queria assistir e ver os itens do Edmundo. E eu cheguei pra minha mãe e pedi pra ela 50 centavos pra comprar um lance. E a minha mãe falou: não tem. Eu falei: mas como é que não tem 50 centavos? Chego na escola lá no Getúlio Vargas, né? Eu estudei no Miguel Couto, estudei no Pedro Magalhães, estudei no Pirlim Pimpim no Jardim Amalha 2 também. E aí eu ficava assim: pô, mas como é que você não tem? Chega lá na escola, todo mundo tem, como é que eu não tenho? Cara, não tem, cara. Você não tem conseguia 50 centavos, não entender, tem. né? E aí ela virou: tá, mas como é que eu faço pra conseguir o raio dos 50 centavos? O que eu fazia? Eu recortava a foto do Edmundo e guardava do jornal. Eu tinha uma... Pô, fã mesmo Fã do cara. mesmo. Fanzaço. E aí... Ainda é hoje? Sou, assim... Eu já era fã do futebol dele, né? E tem um canal no YouTube, o Mundo Ed, né? Eu já Vocês cheguei a conhecem. ouvir narração de jogo dele com o Ed, né? Isso aí. Legal. o Mundo Ed. Que é o Edmundo e o Ed Johnson, né? O Eric Johnson. eles são legal. Os dois são muito engraçados. Uhum. E aí o que aconteceu? Ela falou: cara, tem que trabalhar. Eu falei: mas como é que trabalha e tal? Eu falei: procura um trampo e tal. Então, na prática, eu fiz uma sociedade com um amigo meu, que ele tinha... o pai dele tinha uma acerola, né? O Bira, que inclusive foi um dos representantes paternos que eu tive, né? Porque meu pai não me acompanhou. Mas o meu tio, da minha mãe rica, eu sempre chamei ele de pai. Eu não lembro nem quando eu não chamei ele de pai. Então, ficou registrado isso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a vender acerola no Jardim Amália. Então, como que eu fazia? Eu pesava, eu botava 1 quilo, vendia por R$3, 1,50 era meu, 1,50 era do meu amigo. Olha. Só que aí, infelizmente, o pai dele descobriu e me proibiu de continuar vendendo, que eu achei uma palhaçada que atrapalhou meu negócio. Que ele achava que o filho dele que vendia. Eu falei: pô, mas não importa quem vende, cara. Deixa eu fazer um Quem dinheiro. tinha o pelo dom amor de Deus. venda na veia era você, pô. Isso aí mesmo. Me dá que eu vendo. Então, eu vendi acerola, trabalhei no Molica. Com 14 anos foi meu primeiro trabalho fechado. Eu trabalhava fechando caminhões, porque naquela época 50, 80 mil reais era um dinheiro absurdo. E era eu que fechava os caminhões da Pascoalete, não sei se vocês chegaram a conhecer. Sim. Lembra que teve a convenção lá? Quem trabalhava fechando os caminhões era eu. Poxa Eu vida. pegava 4 da tarde e largava 5 da manhã. Pô, já trampou pra E cacete. Com amava quantos aquilo. anos? 14. 14 anos. 14 anos eu era responsável por fechar todos os caminhões que voltavam. Só que antes disso, trabalhei de servente pedreiro. Não tem um Alexandre aqui que... Na entrada aqui da Gualimpa, tinha um ferro velho ali. Aquela estrutura, aquela base, eu trabalhei quase 1 mês com ele ali. E ele pediu pra eu sair, porque eu estourei minha mão todinha trabalhando com enxada, que eu era servente pedreiro. Trabalhei fazendo pátina imóvel. Nossa, tem noção do que eu já fiz. E ele viu minha condição, né? E, pô, eu era magrinho, 14 anos. Minha mão lotada de pus, mas eu tinha uma namorada. Queria levar ela final de semana pro McDonald's, tem que trabalhar, pô. E trabalho, Que mesmo. bom, né? Acabou. Graças a Deus. Então, essa falta de condição financeira forjou muita coisa em mim. Então, aí depois dos 14 anos, eu fui trabalhando e teve um belo dia que eu fui trabalhar de panfleteiro da Valente Acessórios.
lá no Aterrado. Valente, pô. Isso, da Lado Simone e tudo. Sim. Então eu trabalhei ali de panfleteiro, eu tinha uns 16 anos. E aí eu fui promovido a balconista. E aí, vão vendendo, né? Vão vendendo. Aí eu lembro do dia que aconteceu um negócio muito engraçado, Venda Marcelo. na veia. O cara virou pra mim e falou assim, como é que é? Aí o cara parou com uma pecinha, né? Que a gente vendia a peça lá, o cara botou a peça em cima da mesa. Aí eu olhei pra cara dele e falei, 16071. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, o código da peça. Aí ele falou assim, duvido. Se for esse código da peça mesmo, eu te dou R$50. Catei o mostruário e botei na frente dele. Falei, tá aí, ó. Me dá 50 Me dá o reais. dinheiro. Ele não pagou. Calote. Resumindo, né? Aí eu falei, Não tá, teve palavra. tá bom, mas resumindo, quem não tem palavra é ele, Ué. dane-se ele. Mas foi um negócio que eu achei interessante. O que acontecia? Tem o Átila da loja do Átila. Sim. Aham. Era eu e o Átila no balcão. Olha que maneiro. Cresceu também, eu acho. Então, só que acontecia, o Átila instalava muito melhor que eu. Eu não gosto, assim, um exemplo, você me chama assim, Luiz, vamos quebrar, arrebentar uma parede, bater uma laje, troço de força, eu gosto. Mas troço manual, Detalhe, igual você não de gosta. colocar fio, instalar, a gente instalava Azatane, instalava LED embaixo do carro, esses negocinhos, esse eletrônico pequenininho, dando Detalhes. um ódio, entendeu? Só que ganhava mais pra poder instalar Do que pra vender. do que pra vender. Então começou a ficar uma guerra eu e o Átila, porque eu vendia mais e ele instalava mais, só que o salário dele é maior. Resumindo, fui convidado para trabalhar na Suete Automóveis, Sim. né? Conhecemos. E aí eu fui, né? Fui convidado, fui pra Suete Automóveis, aí eu abri a loja de Resende, né? Pô, você só passou em Rodovaldo. gigantes Foi aqui. que ano a Suete Automóveis que você trabalhou? Eu tinha 17 anos, não tinha nem carteira. Ah, tá. Tinha 17 anos. Tudo isso menor, né? Tinha até agora menor de 20 idade. anos atrás. Só passou em gigantes. E surrado trampando. E aí o que aconteceu? Trabalhei na Suete lá com o saudoso Duvado. Né, tenho uma gratidão muito grande pelo NEM, também pelo Oswaldo, que foi meu gerente durante o período. Foi uma escola. O dono faleceu, né, de Covid, não foi? Não, foi o filho dele. Ah, o filho dele. Que infelizmente com 33 anos, Caramba. né, o Renato tive pouco contato com ele, mas muito chato, né? Um momento muito triste. E aí o que acontece? Disso da Suete, teve uma briga lá que o meu pai sumiu, aí eu bloqueei o imóvel dele na justiça, aí ele apareceu, né? De repente ele veio com uma saudade imensa, aí já foi lá, e aí a gente fez um acordo onde eu propus que a gente fica sempre com vontade de conhecer e saber como é que é, né? E aí eu fiquei um ano praticamente nesse convívio pequeno com ele, morando numa casa que, entre aspas, ele bancou com o valor que eu bloqueei, e esse valor acabou. Meio que teve uma discussão dele com a minha mãe de um acordo que ele cumpriu, que a gente combinou de ter feito. Eles brigaram e eu, pum, saí de casa. 17 anos saí de casa. Menor ainda. E aí eu tava na Suete e, vamos dizer assim, dali da Suete o banco viu meu trabalho e eu sempre na Suete eu fazia bico. Quando tinha feirão, igual teve feirão agora esse final de semana, eu fazia bico passando ficha. E aí o banco foi lá, um belo dia mandaram embora, um cara lá de Três Rios. Chamaram Luiz, você. vamos trabalhar comigo. Bom, você Bora. falou financeiro que trabalhava junto com Itaúcred. concessionária? Ah, Isso aí. tá, entendi. Inclusive a gerente hoje é a Aline Cristina, que na época era operadora junto comigo e me convidou. E no banco, trabalha. Louvado seja Deus, cheguei a fazer 2 milhões e 200 num mês, né? Caraca. Que é um valor absurdo de financiamento, porque hoje qualquer carro custa 100 mil. Mas na minha época um Gol Zero era 19.900. É verdade. Então era assim um volume de trabalho gigantesco. Eu, graças ao bom Deus, entregava minhas metas, entregava meta de seguro de proteção financeira, que é uma briga também para poder vender. E um belo dia, eu fui desligado, né? E nessa que eu fui desligado foi muito engraçado, porque eu fui desligado. Foi meio-dia? Foi que horas? Foi desligado mais ou menos isso. Eu terminei, chorei pra caramba, fiquei triste, tal, não sei o quê. Pô, fui desligado. E eu tinha. Mas você também é chorão? Pô, eu choro, cara. Eu choro. Pode. Homem Os chora, cara que né? veio aqui, Sim, os caras tudo meio chorão. Homem chora, então eu sinto de verdade. E aí o que acontece? Ser humano. E assim, respeito que não chora, tá? Mas eu Marcial não chora não, tá? choro na pressão. E aí o que acontece? Nesse mesmo momento que eu tinha um cara que tava querendo, eu indiquei uma pessoa para poder comprar numa loja. Que inclusive foi uma Master Veículos lá do Rodrigo, né? Que era no Aterrado ali, até próximo à Câmara, de frente pra Câmara. E nisso que eu virei para ele e comentei sobre isso. Meio-dia, eu ganhei minha primeira comissão, indicando uma pessoa para comprar um carro na Master. Então parece que Deus fez assim, né? Você foi desligado aqui do banco, mas seus primeiros... Tem outra porta. Primeiro dinheiro já tá aqui. Eu falei, caraca, peguei a rescisão que eu fiz, comprei, né, 2 carros ali. E eu lembro que foi uma Zafira e um Punto,
vamos dizer assim, 2 carros. E nisso eu virei sócio da Milena, que eu sou muito grato a ela, inclusive, que trabalhava ali na No Limit, né? Que era a esposa do Helder, que é o No Limit existe até hoje. O cara também que me ajudou bastante. E eu atendia ele, né? Como operador. E depois daquilo ali, meu caminho foi começando a ir pro carro. Que aí eu me relacionei com a Lidiane, né? Que é minha esposa até hoje. Ela trabalhou com carro, me ensinou bastante. E eu trouxe uma outra roupagem. Quando foi 2013, a gente quebrou. Quebrou, mas quebrou bonito mesmo. Não, quebrou feio, né? Quebrou devendo, quebrou da pior maneira possível. E assim, a minha vida foi só subindo, né? Decolando. Aí quando foi pra baixo, foi feio, né? E a gente aprende muito quando a gente quebra, né? Porque, vamos dizer assim, pô, despejado, virou, foi caminhando, começou a trabalhar no negócio. E tem muitas coisas no negócio que a gente não sabe. Por isso que um dos grandes pontos que eu quero trabalhar, talvez com uma iniciativa público-privada, é exatamente acompanhar um empresário. Porque quando a gente fala de educação, às vezes a gente pensa muito na mão de obra, às vezes a gente pensa em ensinar pro cara inglês, fazer um negócio bilíngue, né, inglês, espanhol, para preparar ele pro mercado de trabalho. Mas de verdade, você já parou pra pensar o que um empresário de Volta Redonda precisa hoje? Então eu vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho um restaurante, eu preciso de gerente, preciso de garçom, preciso de cozinheiro, preciso de auxiliar de cozinha, eu preciso de vigia, eu preciso de professor de beach tênis, eu preciso de professor de futevôlei. Isso tudo é profissão, cara. Não tem... E aí você para e pensa, onde o cara aprende isso? Onde o cara aprende isso? Hoje, até onde eu sei, não tem. Então você já pensou se a gente conseguisse trazer algo que viesse a atender o comércio? Porque uma coisa que muita gente esquece é o seguinte, a maior empregadora, acho que Volta Redonda, é a CSN, né? Sim. Ou a prefeitura, né? Acho que Não, a prefeitura... eu acho que é CSN. A CSN. Acho que a CSN são 18 mil. É. A prefeitura acho que são 12 mil. Acho que não chega Eu acho que a 12 prefeitura é mil, até não. maior, talvez. Resumindo, os números são nessa casa aí, de 30 mil. São os 2 maiores empregadores, Isso. né? Então, assim, quem que é o terceiro maior empregador de Volta Redonda? Vamos ver As se você sabe. lojas que vendem carro. Oi? As Não, lojas que vendem carro, não. Comércio. Tem muitas. Isso, mas qual que é o empregador em si? Ele acertou que é o comércio, mas quem que é? É o empresário. O Royal. Ah, o Royal. O Royal dá 3.500 empregos para Volta Redonda. Você tem noção? Sim, eles abriram mais lojas até, né? Ó, vamos cobrar o merchandise aí, pô. Então, não, eu tô só mostrando o Tô quê? brincando. Você consegue entender a força do comércio? Aham. E aí eu te falo, quem que tá apoiando a mão de obra para estar trabalhando lá? E quem que tá auxiliando o empresário a funcionar sem quebrar? 85% das empresas que são abertas no Brasil, elas fecham com 5 anos. Educação financeira, né, cara? Elas fecham com 5 anos. Então, assim, qual o momento que o empresário vamos dizer assim, acolhido para poder saber pagar os seus impostos, para saber a gente fazer uma gestão que traga esse cara para fazer uma melhor gestão disso. Então, assim, o que eu vejo? Eu lá atrás, vamos dar um exemplo, né? Recente, o pessoal bateu a fiscalização dentro de uma das minhas empresas para falar que eu precisava emitir um nada a opor. E aí? Que documento é esse? Eu não sabia que precisava disso. Então, assim, quando você vem e caminha, tem muitas coisas que o empresário, Sim. mesmo com, vamos dizer assim, com experiência, às vezes você não sabe por ter mudado de nicho. Olha que interessante. Sim, sim. Então, o que acontece? E o que a gente tem que fazer sempre? É preparar esse empresário também depois que ele está funcionando. Consegue entender o que eu estou dizendo? Claro, Sim, claro. Então, assim, trazer uma educação profissionalizante e empreendedora é fundamental. Por quê? Se o Royal é o terceiro, quem me garante que todas as demais empresas não são PMS? Ou seja, se a gente tem 260 mil habitantes, quem está bancando essa galera toda, funcionando e trabalhando e gerando emprego, são as pessoas que trabalham para os empreendedores corajosos, que têm a cara e a coragem de falar assim, cara, você vai trabalhar comigo, se não vender eu vou te bancar. Então você já pensou a força da gente trazer a educação profissionalizante para gerar renda, o tamanho que pode mudar? Então, assim, na Luiz Intermediações, por exemplo, meu primeiro profissional que trabalhou comigo, que é o Guilherme, inclusive, que eu sou fã desse cara, ele trabalhou comigo 9 anos. Ele entrou, não era casado, não tinha filho, não tinha mulher, não tinha carro, não tinha apartamento, não tinha nada. Quando o cara entrou, não é nada no sentido de... Não, sim, financeiro. dentro do que ele conquistou quando ele saiu. Aham. Quando ele chegou, 9 anos depois, trabalhando como vendedor de automóveis, sabe o que aconteceu? Apartamento, que inclusive ajudei ele a fazer um negócio, com um imóvel, com uma filha, casado. Então, assim, o comércio transforma. Estruturou, cara. né? Só que a empresa o Luiz Fernando de Oliveira, que é o meu nome completo, né? Que ele conheceu, porque em 2013 eu quebrei. Em 2014 abriu o Luiz Intermediações.
Então, Que foi sua loja de carros. que é. Que foi na época que você fundou, né? Isso, só que aí onde eu tava? Na sala de casa. Eu e minha esposa. Quebrado. Tá quebrado. Quebrado. Lá. Devendo tudo e mais um pouco. E aí comecei a fazer uns negócios até carro de leilão e tal, que eu fiz um negócio com um imóvel que tinha lá pra poder dar um jeito. Peguei do jeito que Fazer dava, renda. porque eu não tinha capital nenhum, tinha quebrado. Um investidor, a primeira coisa que eu fiz foi devolver tudo pra ele. Que eu falei, cara, eu me azar o meu, mas prejudicar os outros eu não vou. Isso é meio que um lema meu. Coerência, né? Ninguém vai fazer negócio comigo que vai sair prejudicado. Então, o que acaba acontecendo? Eu vi assim, poxa, vamos lá. Consegue perceber que a Luiz Intermediações se tornou uma loja com 3.200 metros quadrados, é referência na região. E sempre foi Que ali saiu da mesmo, na sala Água de Limpa? casa. Sempre foi na Água Limpa? Não, a gente começou na sala de casa. Aham, Da sala de casa a gente foi pra Vila, pra Rua 42. sim. Quem quiser ver aí, só digitar aí, Rua 42, número 45, Vila Santa Cecília. Ah, então você foi pra Vai estar Vila. lá no Street View lá, você vai ver a loja lá. Inclusive, meu slogan era horroroso, né? Porque era o melhor atendimento pelo menor preço. Ou seja, eu era pautado em vender barato e atender bem. Ou seja, é o cara que mais se dedica e o mais mal pago do planeta, né? Mas aprendi, né? Então, resumindo, dali era uma loja de praticamente 0 km. A gente abriu a Luiz Intermediações depois no Aterrado. E, inclusive, numa loja, numa rua, a qual tem pouca passagem, ali é mais de carro na rua 535, número 20. E dali a gente veio pra Luiz Intermediações, que foi a ideia da minha mulher. Que louvado seja Deus que eu tô casado, né? Porque Graças se a a loja Deus. fosse minha, não ia ter lustre, não ia ter cafeteria. Se fosse minha do Marcelo, então, ia ser uma loja horrorosa. Ia ser Olha, chão, feminino é importante, chão, carro dentro, parede branca. E se sujasse, um dia pintava de preto, né, Marcelo? Praticidade, né? Esconde tudo, acabou. Quer carro, tá aí. Então, resumindo, hoje a loja é linda pelo toque feminino que ela tem, né? Ficou muito bonito, então tem tapete vermelho pro cliente, tem laço, tem tudo. Tudo coisa da minha mulher. É aqui Ai, na que Água Limpa. lindo. Agora é toda na Água Limpa ou tem outras? Não, toda na Água Limpa, na Na entrada Água aqui da Água Limpa. Porque Então, ali é muito grande. Bem então, grande. então, assim, cara, o que isso aconteceu? 7 anos, a gente teve 4 expansões. Baseado no quê? Numa metodologia, no formato de atendimento que eu acreditei ser muito melhor para o cliente. Eu fiz uma empresa clientocêntrica. E não uma empresa assim, né? Igual eu fico brincando com o seguinte: o vendedor de carro, ele parece o Homer Simpson, né? Porque ele só quer saber da margem. Então tem margem, tem margem. Então o cara fica focado em vender um produto que tem uma margem de lucro alta para poder atender. Então, no final das contas, o que acabou acontecendo? Isso é um modelo de negócio horroroso. Porque às vezes o que você tem margem não é o que atende o seu cliente. Então eu gosto de trabalhar com aquilo que o cliente pede para atendê-lo de acordo com a demanda dele. E Foi eu tenho com- uma Pode curiosidade. falar. Desculpa, Marcelo, pode mas eu falar. preciso perguntar. Bora, Luiz, diga. na verdade, eu queria saber o seguinte, porque a sua loja, porque tudo que é loja de carro, nós Aham. vemos, Luiz Automóveis, Luiz, né, que seria Aham. algo nesse tipo. Mas na sua loja é Luiz Intermediações. Uhum. Você intermedia algum tipo de negócio? Tem isso também? Ou somente carros? Então, assim, querendo ou não, uma das coisas que eu, recentemente, inclusive, eu tenho feito bastante, vender imóvel. Ah, Então, sim. assim, tenho vendido bastante imóvel. Eu sou também corretor de seguro. Então, ali também na empresa, a gente está para poder disponibilizar agora uma empresa de vistoria cautelar. Olha. Então, a gente também vende moto, né? Faz a consignação, volta dinheiro na troca. Então, assim, faz o carro e a intermediação do veículo em si. Então, o objetivo também foi ser um hub de negócio. Mas lá atrás, no início, eu queria colocar o nome mais informal possível para eu, entre aspas, passar essa cara de particular, vamos colocar assim, para não ter aquela, vamos dizer assim, aquela visão de empresa. E eu vou te explicar por quê. Eu era lá atrás o cara que dizia para si mesmo que não ia ter nunca mais funcionário de novo. E hoje você tem. Porque profissional, de você ter uma loja, era você ter lá na janela para que as pessoas viessem a te prejudicar. Era a forma que eu via. Então, fui um cara que eu tive um volume de processos absurdo por falta de gestão e devi muita coisa por falta de gestão. Então, onde eu quero trazer? O que fez com que o Luiz tivesse uma trajetória completamente diferente? Quem o Luiz se transformou. E educação, diante de todos os pontos, e muito treinamento. Então, o que acontece? Eu sei o quanto uma pessoa muda todo o jogo da outra. Muda. E isso me atraiu muito, porque eu tava com o Nicolas agora Ferreira no sábado, e uma das coisas que ele falou foi isso,
que ele falou muito sobre o quanto que as pessoas reclamam da política, reclamam dela, mas não se dispõem a mudar. Então é muito fácil, né? Você fala. Deputado federal Nicolas Ferreira. Isso, ele foi o mais votado do Brasil, Sim, acho que sim, agora, jovem, né? O cara Ele jovem. é o Da terceiro história, maior. da história, né? É, ele é o História. terceiro, não, Minas ele é o Gerais, terceiro né? maior recorde Da história? da história. Acho que foi o Terceiro maior Enéas, recorde né? da história, mas atualmente, Acho que o Enéas Ele foi o é- mais votado da história, eu acho. não sei, mas ele é o terceiro mais votado da história É. e é o mais votado hoje, E atualmente. eu já ia Sim. te perguntar, porque o empresário, né, hoje você, pelas suas falas, a gente sabe que você tem sucesso dentro do seu negócio. Por que trazer isso para a política? Então, porque o que eu vejo é uma coisa muito simples, tudo que você faz de forma amadora, no final das contas não funciona. Então o que eu vejo, gestão pública é uma gestão de comunicação, de sentimento, de habilidade, de você saber vender os projetos para dentro da Câmara, de você saber negociar quando uma pessoa, você fala para ela assim, você tem um profissional excelente, e aí você vai virar para ele e falar o quê? Cara, você vai trabalhar para servir a prefeitura. E aí o que o cara vai fazer? Pô, mas a prefeitura não paga, vocês não vão... É o que eu escuto. Sim, eu É o que eu sei. escuto. Então, será que se for o Luiz mostrando pra pessoa que vai pagar, que o prazo é tal e que o processo é isso, não vai funcionar melhor? Se eu gero eficiência para as 8 empresas que eu tenho, por que será que eu não poderia pegar essa mesma mão de obra e gerar eficiência também para a máquina pública? Essa é só a pergunta que eu me fiz. Então, e assim, querendo ou não, eu amo desafio. Então, cada dia que passa eu tenho negócios em itens diferentes. E, cara, eu falei assim, será que é tão ruim quanto dizem que é? Será que essa falcatrua toda que dizem que é? Mas foi convite ou foi inspiração própria sua? Cara, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, teve uma pessoa que foi lá na loja e comentou que estava buscando pessoas e tal. E o meu gerente virou pra ele e falou, cara, eu Vai. tenho um cara... Perfil. Eu tenho um cara, de dentro de tudo que você tá dizendo aí, eu tenho um cara pra te falar. E aí ele me apresentou. Então, assim, né? E aí eu escutei o cara, e a primeira coisa que eu fiz, né, dentro do convite foi o quê? Eu vou ter liberdade de voto? Foi uma coisa que eu deixei bem claro. Eu falei assim, cara, eu não vou entrar pra ficar com o rabo preso. Depois que eu chegar lá e o negócio for feio, eu tenho a facilidade de saída, porque assim, vamos ser sinceros, eu não cheguei até aqui pra desistir agora. E muito menos pra manchar o que eu construí. Exato. E Seu muito nome. menos vou me manchar por conta disso. Sim. Então assim, Luiz, então você vai lá, o negócio vai ficar feio, você vai fugir? Não. Mas assim, eu quero ter a opção de saber se, chegando lá e sendo coisas que, né, vamos ser sinceros, tem coisas que Perpassa algumas coisas, né? excede. Uhum. Então, que talvez eu não queira compartilhar e viver. Sim. E eu poder falar assim, galera, obrigado, Mas né? deu. Fui. Já deu. Então, assim, isso ficou muito claro. E é uma coisa que eu quero trazer, assim, na maior tranquilidade do mundo. Mas sim, me chamou a atenção. E querendo ou não, tá tendo um movimento grande, né? Se a gente for pegar o Pablo Marçal lá em São Paulo. lá em São Paulo, né? Verdade. Uhum. Ele é um cara que, assim, não é que ele me inspirou, mas ele me fez pensar, pô, o cara fez um monte de negócio, o cara fez crescer um monte de empresa, ele cresceu do marketing digital, ele não é empresário de verdade, beleza. Mas, pô, depois que ele teve a grana, ele soube multiplicar. Reza a lenda que ele tem um grupo de 5 bi, entendeu? Ele é muito talentoso, né? Isso é fato, né? Isso é fato. Então, mas aí, de novo, o que fez o cara crescer? O quanto que ele estudou e se preparou. Então, assim, Tudo é grupos de preparo, né? mastermind, estudar, se preparar, eu não paro de me dedicar. Então, por exemplo, esse final de semana, eu estava em Alphaville palestrando, porque eu também dou treinamento de vendas. E por que eu faço isso? Porque uma coisa eu deixo muito claro para vocês. Você vende curso também? Eu tô caminhando e engateando para isso, mas assim, não no volume que ele faz, mas eu treino dono de loja Grava e seu time curso, de vendas. grava seu curso aqui com a gente, pô. Vende online. Vambora. Vendendo o peixe Vambora. dele aí. Mas assim, no final das contas, o meu objetivo é exatamente esse. Eu tenho treinado e as pessoas que têm chegado até mim têm multiplicado seu resultado. Então vou dar um exemplo simples. Na mentoria, tem uma empresa de Mato Grosso do Sul, que é a Terry Motors, onde um vendedor pagou do bolso dele para ter o meu acompanhamento. Ele entrou vendendo 3 carros, saiu vendendo 13. Ei, Só que nesse mesmo período, ele se tornou gerente e a empresa de uma loja multiplicou para 3. Caramba. E aí, qual a que foi o grande multiplicação diferencial? foi muito maior. Qual que é? Aí você consegue, de novo, consegue perceber como uma pessoa muda o jogo da outra? Muda. Então, meu objetivo é o quê? É ser a Mudar o pessoa jogo. que possa vir mudar o jogo de volta redonda. Então, assim, eu não sei quantas pessoas, né? Lógico que minha candidatura não é para prefeito. Mas, de novo,
Eu quero entender e ver o que eu posso ser capaz de fazer. Sim. Então, assim, quando a gente fala, pô, Luiz, existem 3 coisas que atraem as pessoas, né? Sexo, dinheiro e poder. Uau! Então o Luiz agora, né, ele quer o poder. Eu quero poder ajudar, poder realmente realizar, poder transformar, ter a capacidade de poder fazer melhor, de poder instalar ali eficiência, eficácia. De novo, não sei como tem sido feito, mas eu tenho segurança que eu posso contribuir muito. Então eu tô disposto a fazer isso. Contagiar as Ou pessoas, vai dar um né, corte cara? responsa aí pras redes. Eu aí. não tenho dúvida nenhuma, porque a sua segurança em falar Isso é te dá importantíssimo. dá a certeza de que você sabe muito bem o que quer, sabe onde quer chegar, sabe o que quer fazer, né? E entender o poder, como você está dizendo, é perfeito, porque o poder na forma como se é colocado, as pessoas que querem muito ele não sabem usar. Ela sempre vai denegrir alguém, ela vai abusar de alguém, e na verdade quando se tem o poder você precisa proteger, né? E a gente vê que a política em si ela está ao inverso. Porque quem tem o poder deveria fazer, mas ele não faz, ele tira, né? Então, dentro daquilo que você fala, que uma pessoa pode mudar a história de muita gente, é perfeito. Para mim, essa é a conotação verdadeira da política. Porque a política ela é promoção de pessoas, seja pelo número que for. Mas se um fizer a diferença, isso é perfeito. Então, você está totalmente correto dentro da sua lógica. Porque pode ser questionado, gente, como que pode um empresário de sucesso hoje vereador, não é? Então, assim, com a certeza que você tem, a gente sabe que tem muita coisa boa vindo por aí. Não, e você já parou pra pensar, olha só que interessante. Sem notar, existe uma coisa natural de quê? De se ter a necessidade de heróis. Sim. E uma empresa que funciona, ela não pode depender de heroísmo. Então, o meu objetivo é o quê? E uma coisa que eu amei. Eu descobri que, caso eu seja eleito, eu vou ter um time de 6 pessoas. Cara, eu sou um treinador de líderes. São 6 assessores. Eu vou fazer uma seleção para entrar uma pessoa, para entrar alguém para estar trabalhando comigo. Então, o objetivo é o quê? Fazer uma agenda dentro do mês para passar em todos os bairros, para ouvir as pessoas. Mais uma vez, focado e trabalhando bastante em educação profissionalizante. Porque a educação por si só, ela vem depois da grana. Amigo, se você não tem como comer, você não consegue pensar. Nunca. Se eu transformo um cara num barbeiro e amanhã ele pode fazer uma faculdade com a grana que ele tem. Agora, não adianta eu querer botar o cara numa faculdade para depois ele procurar emprego. É melhor ele arrumar um emprego e depois ele fazer a faculdade. Vocês entenderam? Sim. Então a sequência tá errada. Não existe nação nenhuma que começou estudando. Sempre começou lucrando e multiplicando a grana para depois preparar as próximas gerações. Então, assim, é uma ilusão isso. E aí, qual que é a pegada? Você primeiro corrige o processo, porque, por exemplo, já parou pra pensar? Fala sério, o que acontece em todo verão? O que acontece na cidade todo verão? Chuva. Chuva, enchente, mato alto, não é isso? Sim. Sim. Dengue. Cara, se eu Poeira, sei tupido. quando o verão vem, por que eu não tenho uma agenda pra poder prevenir tudo que vai acontecer? Consegue entender? Vereador diferenciado aí, Marcel. Então, assim, por que a gente não pode simplesmente começar a anotar essas coisas e fazer um padrão, pô? Se existe um padrão na natureza natural, por que ao invés disso eu tenho que esperar uma lâmpada queimar, sendo que eu consigo ter lâmpadas melhores, itens melhores, recapeamento de um asfalto melhor? Pô, acabei de voltar lá de Alphaville, São Paulo. Cara, o chão, um piso lindo. E eu tô no Brasil. Que raio de asfalto que eles colocam lá que eu não posso trazer pra cá? Por que não aprender com locais melhores? Uma coisa que me incomoda muito, cada dia que passa tá aumentando o número de pessoas que moram na rua em Volta Redonda. Situação de rua. Jardim Amália, Vila Santa Cecília, tá um Aterrado. volume. Eu venho caminhando na cidade, eu vou dando bom dia já pra galera que mora na rua. Tem uma galera que dorme no relicário, tem uma galera que dorme embaixo da biblioteca, tem uma galera que dorme na frente da padaria, tem gente que dorme na frente do INSS, tem os locais já. Certo. Então, assim, você vai em Balneário Camboriú, eles têm um tratamento adequado para as pessoas que moram na rua para não serem abandonadas. Então, assim, a gente vai ficar assistindo, ou a gente pode, mais uma vez, criar um processo claro para que eles venham a ser acolhidos. Não é pra, né? Não é extermínio, pelo amor de Deus. Não, gente, Mas não. assim, Entendemos. o que a gente pode fazer para essas pessoas para que elas também venham a gerar a riqueza delas e tomar a decisão de agir de acordo com o que elas acham mais interessante. Na verdade, o seu projeto é um olhar para um todo, né? Não é... Vamos. Muito bom, muito bom. Ele tem muita certeza. Eu queria aproveitar aquela câmera que tá ali, Luiz,
você falasse diretamente para as pessoas que vão nos assistir, que potencialmente são votos para você. Vendo o seu peixe, que eu sei que você sabe fazer isso muito bem. Falar do seu número, seus projetos, a certeza de que eles estão colocando a confiança do voto em você. Assim, o número é 44321. Então, né, o jargão aí, conforme o Marcelo me cobrou de fazer aqui, né, Marcelo? É isso aí. Luiz Intermediações, 44321 nas eleições, né? Pra ficar rimando e ficar bonito aí. Canta aí pra Ninguém gente. esquece. Você que é o cantor aí, pô. Vou semitonar. Voz tem, né, cara? O cara tem uma voz bonita pra caramba. O pessoal já decorar o jingle já, pô. Isso aí, mas é o jingle da loja mesmo. Então, assim, o motivo que virou Luiz Intermediações é porque a loja, então, calhou que eu fiquei mais conhecido, e o Intermediações virou meu sobrenome, né? Então, Isso aí. o pessoal, tem seu número no telefone, o cara vira assim, me mostra lá, Luiz Intermediações. Eu falo, Seu sobrenome. porque a minha ideia era entrar como Luiz Oliveira, mas ninguém sabe quem é Luiz Oliveira. Então, Você tem mais cara de Luiz Intermediações dele. Ô, Luiz, diga. Deixa A ele gente- terminar de falar com o pessoal que ele tá falando. tá Vai falar o falando, número tá. dele. Não, me desculpa, perdoa, porque desculpa, tá, o gente? negócio Vai lá. de falar pra câmera eu ainda tô aprendendo. Projeto. Isso mesmo. Então, Luiz Intermediações, 44321. Nosso objetivo é trabalhar exatamente com educação profissionalizante, geração de riqueza, cuidar do nosso comércio, gerar segurança e cuidar do comércio ao ponto de que, né, eu sei muito bem quem trabalha aí à noite, o 020 foi uma coisa que simplesmente acabou na nossa região. Então, isso tem prejudicado muito. Inclusive a abertura e funcionamento de restaurantes até certo horário. Eu sei que o Uber é uma solução, tá? Mas eu acho que a gente pode ter o direito de ter algo que a gente já tinha antes lá atrás, tá? E falando sobre educação, buscar e trabalhar bastante buscando o piso do professor também e saber utilizar melhor os recursos do Fundeb, com o objetivo de não ter uma devolução nossa da cidade, mas sim de utilizar esse recurso aqui dentro. Então, como eu sou professor, né? Sou treinador, é um dos pontos que eu quero mais trabalhar. Porque eu tenho certeza que a partir de a gente ter mais empreendedorismo na cidade, teremos mais pessoas empregadas e o impacto do comércio será maior ainda. E a gente, a cada dia mais, depender menos, né? De prefeitura, da própria CSN, e a gente transformar e aumentar o nosso resultado aqui diante de um comércio profissional que não quebra e que a gente possa realmente crescer e fazer daqui nascer novos profissionais que venham a ganhar a nossa região. Muito Poxa, bom. muito bom. Perfeito. Então, Luiz, cara, a gente agradece aí a sua participação aqui conosco. Você trouxe uma história de superação, uma história de motivação muito inspiradora para muitas pessoas, né, que vão assistir, né? A gente aprende que tudo é possível, né? Basta você trabalhar, correr atrás, que você consegue. E você conseguiu, cara. Partiu da pobreza, da extrema pobreza, né? Só Deus sabe o que você passou. Hoje você é um cara vencedor. E a gente espera que você traga toda essa sua experiência de vida na sua vereança, né? Quando você for vereador, trazer para benefício da população volta-redondense. Então, eu acho que as pessoas têm muito a ganhar com a sua, com você como vereador, porque você é um cara que vai inspirar muitas pessoas. E aproveita, deixa as suas redes sociais também, que é muito importante para que as pessoas continuem acompanhando o seu trabalho aí na nossa cidade. Eu fiz um perfil específico para vereança, né? Que é Luiz Intermediações VR. E É no Instagram? Isso, no Instagram Arroba, mesmo. né? Isso, arroba. E quem quiser conhecer meu trabalho como, né, mentor aí de lojas e de automóveis e também como treinador de vendas. E acaba que hoje eu tenho falado bastante sobre venda porque eu atraio os donos de loja que querem vender mais e tem também um treinamento chamado M2L, que é para os donos de loja, onde eu pego 12 módulos ali de marketing, branding, como contratar, tudo que você deve fazer para sua empresa prosperar também. Então isso a gente já está tudo pronto, né? E aí é Luiz Oliveira Oficial com 2 L's no final, que é o acesso lá. Então, o que eu quero trazer é exatamente isso, para mostrar de forma bem clara que a gente tem que fazer esse movimento. Uma das coisas que eu tenho feito muito, eu quero deixar bem claro aqui, eu não vou ser outro Luiz e eu não vou mudar nesse período de campanha. Então, talvez todo mundo tenha expectativa de me ver fazendo uma série de coisas. Então, no final das contas, eu sei que talvez seja até um pouco injusto, né? A gente ter 45 dias para concorrer com quem tem 4 anos fazendo campanha. Mas o que eu tenho a falar é muito simples. Eu quero muito poder trabalhar e ter a oportunidade de contribuir de verdade com a cidade a qual eu nasci e tem 260 mil pessoas que eu posso ajudar. Então, eu contei aqui a história do Guilherme. Então, quem sabe também não possa ser a história que daqui a 4 anos a gente possa ter novas empresas nascendo,
tendo um acompanhamento verdadeiro de quem sabe da trincheira do empreendedorismo, não é para qualquer um, não. Verdade. Nossa, eu tô aqui impressionada. Muito bom. Ô Luiz, eu queria aqui parabenizar, né, sua mãe pobre e sua mãe rica, tá? Que te deixou um cara, assim, com uma visão extraordinária de vida, tá? E que, pô, te deixou um cara, assim, aplicado, né? Que você é um cara, assim, energizado, aplicadão mesmo. E parabenizar você também pela sua educação. Um cara muito educado, posturado. Isso é muito importante na política, né? É onde as pessoas têm referência do outro. Porque a pessoa olha para o político e fala, poxa, isso aqui me representa, tem uma referência, né? E suas referências são boas. No pouco que a gente está te ouvindo aqui, tendo essa oportunidade de ter você aqui conosco. E eu também gostaria de falar com você, que a gente estava conversando, a respeito da pessoa com deficiência. Você falou uma frase que foi muito tocante, que você falou assim para o Marcel, eu sei o que você sente, porque eu já quase cheguei, né, nessa situação. Mas hoje, graças a Deus, eu enxergo. Queria que você falasse um pouquinho antes da gente terminar, porque, né, você como candidato a vereador, eu acho que as pessoas também têm que olhar por esse lado, né? O vereador ele sempre tem que ter um olhar, uma fala voltada para as pessoas com deficiências, e eu acho que agora é o momento. Aí se você quiser ficar, pode ficar à vontade. Falar. Então, assim, voltando mais uma vez lá atrás, né? Eu descobri que eu tinha... eu dentro do Miguel Couto, ali no Jardim Amália, né? Aí tava na sala, professor escrevendo o quadro, e eu toda hora eu sentava lá no fundão, e aí levantava e ia no quadro, olhava e voltava. Eu falei, professor, aperta esse giz aí, pá, não sei o quê. E aí ela falou, apertar o giz sim, né? O único que tá levantando é você. Então... O problema não é o giz. Aí o que aconteceu? Passou uma semana, fui lá na fábrica de óculos, lá no Parque das Ilhas, né? E aí você vê como é que são as coisas, né? Eu não tinha dinheiro para óculos. Então eu ganhei o óculos. Inclusive, eu tinha um óculos rosa que eu cresci a infância toda com ele. E eu jogava bola, então ele quebrava o tempo todo. E várias vezes eu usava ele com uma haste só, que a outra já tinha arrebentado. Então, quando eu cheguei com o Marcelo, eu falei, cara, eu entendo muito bem a sua dor. Porque uma das coisas que eu mais sonhei na minha vida era poder enxergar sem óculos. E é doideira porque o Marcelo sabe muito bem que, vamos dizer assim, o meu óculos ele tava começando a dar R$1.000 quando eu tinha, sei lá, Caraca. 17 grau. anos, vamos colocar assim, já era muito grosso. Então, aumentando o grau, né? é. e então meu grau eu ficando tinha mais caro. 8,5 de um lado e 5,5 do outro. E aconteceu um negócio que eu não vou informar quem que foi, que eu desesperado naquele negócio, falei, caraca, eu não aguento mais. E eu não tava gostando da minha aparência com aquilo, porque, não sei se vocês perceberam, mas eu sou lindo, né? Sim. Não é, cara. E- Tô até olhando, tô até aqui quase chorando de ficar te olhando aqui. Que eu choro à toa também. E aí, o que aconteceu, né? Eu falei, pô, esse óculos tá me atrapalhando, não vi com esse troço, tem que dar um jeito. E aí eu lembro que eu fui num médico, e ele virou pra mim e falou, Luiz, não tem jeito. Você não tem como fazer cirurgia. Cara, aquilo, meu chão abriu. Acabou. Meu chão abriu. E aquilo me fez muito mal, porque, né, assim, eu lembro de lá de trás, o que eu fazia? Eu usava de vez em quando, não sei se o Marcelo chegou a fazer isso, mas com a vergonha, né, que eu era novo e, pô, você quer lá suas namoradinhas, tal, não sei o quê. E eu comecei a usar lente descartável, eu usava 6 meses a mesma lente. E a lente descartável, ela tinha, vamos dizer assim, numa condição que eu conseguia pagar, ela só corrigia a miopia, ela não corrigia o astigmatismo. Então, quantas vezes... Aí eu me abri aqui pra você, não sei se o Marcelo passou por isso. Eu peguei na 33 o circular 16. Porque o que eu fazia? Eu ia encontrar a menina, tirava o óculos, né? Só que o que acontecia? Eu tinha um grupo no Facebook chamado assim, né? É uma comunidade, né? Eu não sou metido, eu sou míope. Porque eu não cumprimentava as pessoas na rua. E eu não chegava mesmo. E aí eu chegava na 33, conversando, tal. Tirando uma onda, mas sem enxergar Aí, nada. por que eu pegava o circular 16 vezes o 15? Porque eu ia pelo buraco do espaço da palavra. Ah, é porque Você é quem pelo tem rumo. Eu não conseguia ver o que era. O que acontecia? Ia Pegava parar os lá no errados. Belvedere, lá no Vila Rica. Interessante porque... que ódio. Interessante que o que me deixou cego foi o glaucoma. Mas eu tinha miopia. E quando eu fiquei cego, minha miopia era exatamente 8 graus também. Aí, ó. E eu sei que eu já peguei muito ônibus errado quando
eu pegava sempre Santo Agostinho, né? Mas já peguei Santa Rita do Zaru, Isso. Santa Errado, Cruz. cara. Que Ele era sabe o que eu tudo, tô falando. era tudo santo, nome de santo, né? Que eu só via aquele santo ali. Aí você Aí, achava tô e a indo. gente ficava Aí sem eu- graça ou não é, Marcelo? Fala a não, verdade. tinha Você gente- pedindo ajuda, pô, chega um exemplo, né? Tô lá no ponto aqui. Às vezes pedir O ajuda que pra tá alguém, escrito né? ali? É verdade. É. E aí, Cara, pô, bonitão, aí imagina- charmosão, pô, pedir... Aí imagina o que tá você escrito com ali? 14 anos pedindo pras pessoas enxergar pra você. Então, assim, é aquele negócio. São coisas, né, Marcelo, que a gente vive de forma velada. É verdade. Ninguém sabe. Então, outra coisa que eu vivi também, quebrei meu braço esquerdo 2 vezes. Então, louvado seja Deus que teve, né, um atendimento público pra isso, que a saúde, pô, é base. O cara não Com consegue certeza. ser um empreendedor de sucesso com problema de saúde, né? Claro que não. E enxergar uma coisa que te dá ou não segurança. Então, eu não sei como tá o estado hoje da fábrica de óculos, mas é uma coisa que com certeza eu vou Nossa, olhar. funciona muito bem. Inclusive, Hoje a gente- nós temos, né, lá no Estádio da Cidadania, e a população é extremamente Ampliou os beneficiada. serviços, né? Então, assim, eu tinha um óculos horroroso, É. que era um óculos de senhora, e eu usava novo. Então, assim, que bom que isso foi cuidado. Então, Sim. mais uma vez, ai de mim se não fosse a prefeitura. Sim. Então, o que mais que a gente pode fazer para salvar outros Luizes lá de trás? Agregar, né? E aí, depois disso, assim, eu lembro que esse médico, caraca, ele destruiu tudo. E aí, do nada, me deu um estalo. Cara, vai de novo, meu irmão. Sei lá, pede opinião de outra pessoa, né? Se vira. Beleza. Fui lá. Pô, todo mundo falou, não, tem que fazer com Miguel Zaidan, tal, não sei o quê. Fui lá. Cara, aquele cara foi, botou uns Mudou sua exames, falou assim, ó, faz exame lá, não pode garantir nada, não sei. O cara deu um laudo, você fez exame, fiz. O cara falou que não tem como. Falei, cara, tem que fazer o exame de novo, sei lá. Fui, fiz os exames. Ele falou, Luiz, a gente consegue resolver o seu problema. Eu falei, quê? Graças a Deus. Não, aí vamos dizer assim, né? A minha sorte é que ele foi do bem, porque se ele fosse rato, se ele me cobrasse 100 mil, Você ia Você ia pagar. pagar, pô. meu irmão, dane-se. Pra mim, ele ia estar comprando um olho pra mim. Você fez né? o laser? Fiz um laser. Cara, a cirurgia era 3 mil reais. E os últimos óculos que eu já tinha pagado, somando, já tinha dado 5. E meu grau não parava de piorar. É até perigoso, né? Dar É. exame de retina. Não, eu tava vendo que, tipo assim, cara, Ia chegar não uma sei o que vai hora acontecer. que... Podia descolar a retina. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, fiz a cirurgia, eu não parava de chorar de felicidade. Então, eu até brinquei com ele, né? Você é Miguel, porque você é um anjo mesmo, né? Tá de branco na minha frente, por ser médico, agora louvado seja Deus ter te encontrado. Fiz a cirurgia. Então, de novo, uma pessoa mudou todo o meu jogo. E aí, da onde que eu tirei isso, né? Tirei da Bíblia. Tá lá. Acho que é em Romanos, né? Que tá escrito que o pecado entrou na humanidade por conta de um homem, E por um que foi Adão. E Foi por um também entrou a veio salvação. Então, assim, é isso, assim, né? Meu objetivo é ser só mais uma pessoa que pode mudar o jogo de milhares aí. Luiz muito Intermediações E você, na verdade... com história de superação, né, cara? Interessante que ele, a todo momento, eu tô olhando pra ele e tô pensando que realmente a gente tem uma máxima que a gente brinca e fala, mas é verdade. Mar calmo não faz bom marinheiro. É isso aí. É você, É isso aí. não é? Então, assim, a gente quer muito te agradecer. Tô muito feliz em conhecer você. O que acontece? A gente tá falando assim, tá tão próximo, Volta Redonda é uma cidade que todo mundo se encontra, mas é como se você não fosse. Você é nascido e criado em Volta Redonda. Nascido e criado É, aqui. então é muito bom conhecer você. Obrigada por ter aceitado o convite, poder contar a história para as pessoas que vão nos assistir, dar oportunidade de conhecerem você e a oportunidade de voto também. Políticas Então, públicas, muito né, obrigada. Rosane? Ele é Luiz filho de políticas Intermediações. públicas. Então, assim, é muito importante isso, saber que temos opções de votos, pessoas importantes como você, com essa visão de crescimento, que isso é muito bom. Então, parabéns, muito obrigada. Crescimento no plural, né? Porque Exatamente. ele teve uma história, né? É. Eu gosto que o Marcel que faz esse resumo aí. Mas ele teve a história dele e hoje ele quer lastrar Expandir. isso para Isso. outras pessoas. Muito obrigada. Vou E passar nada pro melhor do Marcel, que a as política. considerações, a Antônia também. Pode falar, Antônio. Não, Marcel, pode ficar à vontade, tá? Então, mais uma vez a gente agradece aí sua presença. Pra gente foi uma honra tê-lo aqui conosco. Você é nosso vizinho aqui, né? Então sempre esteja à vontade para vir aqui no nosso estúdio, no nosso espaço. E é isso, cara. Pra gente foi uma história muito importante para todos nós e acredito que vai ser para muitas outras pessoas. E pedir ao pessoal aí, antes de encerrar,
compartilhar o vídeo também, curtir, né, e se inscrever no canal para que esse vídeo chegue para maior número de pessoas. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima. Isso aí, obrigado mais uma vez. Um né? beijo, gente. Deus ilumine a todos, que seja Amém. feita a vontade dele. E 44321, mais uma vez, para que a gente possa ser a intermediação entre o povo e a nossa prefeitura aí, mas de forma eficiente. É Vai isso aí, virar. pessoal. Isso aí. Mandou bem pra cá. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Valeu.